E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai dar início à função do segundo grau, ou a gente pode chamar ainda de função quadrática. E aí, para a gente poder compreender, eu vou fazer a definição do que vem a ser uma função quadrática. A gente já viu a função do primeiro grau, a gente já viu primeiro a ideia de função, depois a gente viu a função polinomial do primeiro grau, onde a gente pôde tratar da função afim e das classificações que essa função afim recebe, como função linear, função constante, função identidade, né? Classificamos elas também em crescente e decrescente. Agora a gente vai tratar da função do segundo grau. E o que a gente fez para a função do primeiro grau, a gente vai fazer para a função do segundo grau. A gente vai falar de crescimento e decrescimento. A gente vai falar do zero da função, nesse caso aqui serão dos zeros da função, da construção do gráfico, além de problemas que vão abordar a função quadrática. Então vamos começar. Primeiro, o que é a função do segundo grau? Então, como é que você faz para identificar uma função do segundo grau? Função do segundo grau é toda função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O professor lembra muito com a forma canônica da equação do segundo grau. É verdade, a diferença aqui é que eu não tenho o igual a zero, certo? Então, vou adiantando que tudo que você estudou para a equação do segundo grau, você vai precisar aplicar aqui. Então, toda função que se parecer com essa função aqui, ou melhor, toda função que na sua variável o maior expoente é o 2, será chamada de função do segundo grau e pode ser reduzida dessa forma que a gente chama de forma canônica da função. É claro, respeitando as condições da mesma forma que a gente respeitava lá na equação do segundo grau, né? Ou seja, com esse A aí diferente de zero, B e C pertencente aos conjuntos dos números reais. B e C podem ser quaisquer números, inclusive o próprio zero. O A pode ser qualquer número real, menos o zero, ok? Vamos ver então os exemplos de função do segundo grau. F de x igual a 3x ao quadrado menos 5x. Outro exemplo, f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 7. Mais um outro exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 10x mais 8. Né? Aqui a gente está diante de funções do segundo grau que, digamos, são completas e de funções que são incompletas. Na mesma analogia que a gente fazia lá para a equação do segundo grau. Esses coeficientes, eu já ensinei vocês a identificá-los, só relembrando mais uma vez, para o primeiro exemplo aqui, o nosso A é igual a 3 e o B é menos 5 e o C não aparece aí, é 0. No segundo exemplo, A é igual a menos 2. O B não tem aí, a gente bota 0. E o C é igual a 7. No terceiro exemplo, o A é igual a 1. O B é igual a menos 10. E o C é igual a 8. Okay? Bom, a gente classificava as funções do primeiro grau em crescente ou decrescente, tá bom? A função do segundo grau, ela vai ter momentos em que ela cresce e momentos em que ela decresce. Curiosamente, essa função, ela tem uma coisa que a gente chama de ponto máximo e ponto mínimo. Ela terá um ponto máximo ou um ponto mínimo, nunca os dois ao mesmo tempo, e a gente vai perceber isso quando a gente fizer os gráficos. Mas a gente pode já identificar se a função tem ponto máximo ou ponto mínimo de acordo com o A, certo? Ponto máximo ou mínimo, nunca os dois, um ou outro, certo? Da função.
Então, a primeira condição é, se o a for maior do que zero, significa dizer que a função tem ponto máximo. Ou, desculpa, tem ponto mínimo. É o inverso, viu? Quando A é positivo, a função tem ponto mínimo. Quando A é negativo, a função tem ponto máximo. Então, se a gente quiser verificar se uma função tem ponto mínimo ou se ela tem ponto máximo, tudo que a gente precisa fazer é olhar para o A dessa função. De acordo com A, a gente já pode responder se a função tem um ponto máximo ou tem um ponto mínimo. O A aqui ele vale 3. O A é positivo. Então, nesse caso aqui, a função tem um ponto mínimo. Nesse caso aqui, a função tem um ponto máximo. Porque o A é negativo, menos 2 é menor do que zero. E no terceiro exemplo, o A é positivo, é maior que zero. Então, a função tem um ponto mínimo. É o inverso, viu? Se o A é positivo, a função tem ponto mínimo. Se o A é negativo, a função tem ponto máximo. Bom, e assim como a gente encontrava a raiz para a função do primeiro grau, a gente também calcula a raiz para a função do segundo grau. Na verdade, raízes, ok? Vou botar no plural porque, como ela é uma função do segundo grau, ela se torna uma equação do segundo grau. Então, veja só, para a gente calcular as raízes da função do segundo grau, a gente iguala a função do segundo grau a zero. Então, para a gente calcular a raiz, a gente pega o f de x, no caso as raízes, o f de x igual a zero. Ou ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para o cálculo das raízes da função do segundo grau, a gente transforma a função do segundo grau numa equação do segundo grau. Por exemplo, que é o exemplo 4. Calcular as raízes da função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 6x mais 8. Mais 8 não, vou botar aqui, deixa assim, mais 8. Então, veja só, se eu quiser calcular as raízes dessa função, eu pego essa função e igualo a zero, ou seja, menos 2x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a zero. E aí, se transformando numa equação do segundo grau, vocês fazem o que vocês já sabem, que é delta e Bhaskara. Delta, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é igual a 36 mais 64. 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 8 é 64. Então, delta é igual a 100. E aí a gente vai para a Bhaskara para calcular as raízes. X é igual a menos b, menos 6, mais ou menos. Deixa eu subir mais um pouquinho isso daqui. X é igual a menos 6, mais ou menos 10, que é a raiz quadrada de 100, sobre 2 vezes o a. Ok? Então, o nosso x1 aqui será menos 6 mais 10 vai dar 4.
dividido por menos 4. 2 vezes menos 2 é menos 4. Fica 4 dividido por menos 4 dá igual a menos 1. E x2 é igual a menos 6 menos 10 sobre menos 4. Fica menos 16 sobre menos 4. Menos com menos é mais. 16 dividido por 4 é 4. Então, essas são as duas raízes da função. Uma raiz é menos 1 e a outra raiz é 4. As duas servem como resposta. Os dois resultados fazem com que o y ou o f de x seja igual a zero. Ok? Bom, a próxima parte que a gente vai tratar aqui é a construção do gráfico da função. Mas antes disso, a gente vai descobrir as coordenadas do vértice da função. Bom, o que são as coordenadas do vértice? As coordenadas do vértice representam o ponto que vai fazer com que a função faça a sua curva mude o seu sentido, de crescimento ou de decrescimento, quando ela atinge o seu ponto mínimo ou o seu ponto máximo. E o que seria o gráfico da função quadrática? O gráfico da função quadrática é uma parábola, ok? Então, se a função tem ponto máximo, o gráfico dessa função, se ela tem ponto mínimo, se o a é positivo, o gráfico da função tem esse desenho aqui, certo? É representado por essa curva. E se o a for negativo, o gráfico é representado por essa curva. Então, o gráfico nunca vai mudar. O desenho do gráfico ou será o de cima ou será o de baixo. E esse desenho tem um ponto onde ele muda o seu sentido. Esse ponto pode ser um ponto mínimo, ou esse ponto pode ser um ponto máximo. E como é que a gente faz para calcular as coordenadas desse ponto mínimo ou desse ponto máximo lá no gráfico? A gente utiliza as seguintes fórmulas. Para calcular o x do vértice, a gente faz menos b sobre 2 vezes o a. E para calcular o y do vértice, a gente coloca menos delta sobre 4 vezes o a. Então, por exemplo, calcular as coordenadas do vértice da função. Dois pontos, y igual a menos 3x ao quadrado mais 4x menos 1. Bom, em nenhum momento aqui está pedindo para calcular as raízes. Está pedindo para calcular só as coordenadas do vértice. O x do vértice, vamos primeiro identificar os coeficientes, que vai facilitar bastante. O a é menos 3, o b é igual a 4 e o c é igual a menos 1. O que é o x do vértice? É você fazer a fração do menos b sobre 2 vezes o a. O b, nesse caso aqui, é 4. Menos 4 sobre 2 vezes menos 3. Fica menos 4 sobre menos 6. Dividido por 2, dividido por 2, fica 2 sobre 3. Positivo porque menos com menos na divisão é mais. Já para o y do vértice, a fórmula é menos delta sobre 4 vezes o a. Ou seja, para a gente prosseguir, a gente primeiro precisa calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Está aqui o b, está aqui o a, está aqui o c. Então, delta é igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes o menos 3 vezes 1. 4 ao quadrado é 16. Menos com menos é mais. 4 vezes 3 é 12 e 12 vezes 1 é 12. Então, delta é igual a 28. Pronto. Eu não tinha o delta para calcular o y do vértice, agora eu tenho. Y do vértice é menos delta sobre 4 vezes o a, sobre 4 vezes menos 3. Então, é menos 28
sobre menos 12. Menos com menos vai ficar mais, então é 28 sobre 12, que dá para simplificar, dá para dividir aqui por 4, e aqui também dá para dividir por 4. 28 dividido por 4 é 7, e 12 dividido por 4 é 3. As coordenadas do vértice, então, é o 2/3 e o 7/3, ou seja, o vértice é 2/3, 7/3. Bom, e para a gente encerrar, ok? A gente vai fazer a construção do gráfico da função quadrática. Vamos lá, então. Para a gente fazer a construção do gráfico da função, a gente precisa das seguintes informações: das raízes, que podem ser duas ou apenas uma, se esse delta for igual a zero, e das coordenadas do vértice, ok? Como eu já mencionei para vocês, o gráfico da função quadrática ou do segundo grau é uma parábola. E como é que a gente faz para desenhar essa parábola no plano cartesiano? A gente segue duas etapas, dois processos. Primeiro, a gente calcula as raízes. Em seguida, a gente calcula as coordenadas do vértice. Do vértice, só é um vértice. Esse é o processo para a construção do gráfico. Você faz dois passos que eu já expliquei anteriormente, que é como calcular a raiz e como achar as coordenadas do vértice. Por exemplo, vamos pegar de exemplo aqui a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 8x, ok? Mais 9. Vamos pegar essa função aqui. Para fazer a construção do gráfico dessa função, primeiro de tudo eu tenho que achar as suas raízes, ou seja, eu vou igualar a função a zero. O delta aqui, então, é 68 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 9. Delta é igual a 64, menos com menos é mais 36. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 9 é 36. Aqui o delta também dá 100. Então, x será menos b, menos 8, mais ou menos a raiz de 100 é 10, sobre 2 vezes menos 1. Então, eu vou ter aqui as raízes x1 igual a menos 8 mais 10 sobre menos 2, fica 2 sobre menos 2, que é igual a menos 1. E o x2 será menos 8 menos 10 sobre menos 2. Menos 18 sobre menos 2, deixa eu afastar aqui, vai dar 9 positivo. Então, essas são as duas raízes. A gente vai guardar essas informações, que a gente vai precisar delas para fazer a construção do gráfico. O próximo passo é achar as coordenadas do vértice. Para achar as coordenadas do vértice, a gente calcula o x do vértice e o y do vértice a partir dos coeficientes. X do vértice, que é menos b sobre 2 vezes o a, b vale quanto? Segundo a equação aqui, o b vale 8. E o a vale menos 1. Então, é menos 8 sobre 2 vezes menos 1. Menos 8 dividido por menos 2 vai dar 4. O y do vértice é menos delta sobre 4 vezes o a. O delta deu 100, então é menos 100 sobre 4 vezes menos 1. Fica 100 dividido por 4, 100 dividido por 4 é 25. As coordenadas do vértice é 4,25. Bom, essas são as informações suficientes necessárias que vocês precisam para construir o gráfico de uma função quadrática. Então, deixa eu abrir aqui mais um espaço.
E a gente vai desenhar o plano cartesiano. E nesse plano cartesiano, vamos colocar as coordenadas do vértice e as raízes. Depois a gente liga os pontos. E aí vamos traçar aqui o eixo vertical. O eixo horizontal. O eixo X e o eixo Y. As raízes que você encontrou, o primeiro passo é, as raízes que você encontrou, você marca ela no eixo X, ou seja, uma raiz foi menos 1 e a outra raiz foi 9. E aí, então, você vai marcar os pontos das duas raízes, menos 1 e 9. Depois você marca o x do vértice. O x do vértice fica mesmo no meio das duas raízes. O x do vértice deu 4. Então, vai ser aqui em cima do 4. O x do vértice deu 4. E o y do vértice deu 25 positivo. Respeitar um pouco a proporção aqui, supondo que mais ou menos aqui esteja o 25. E aí você coloca o ponto do vértice. Ou seja, que é o ponto onde a sua parábola vai mudar o sentido. Bom, feito isso, o próximo passo é você desenhar a parábola propriamente dita, seguindo, lógico, o caminho desses 3 pontos. Então, tá aqui. Essa é a parábola, esse é o gráfico da função. Toda vez que o gráfico da função cortar o eixo y, ela sempre vai cortar o eixo y no c. Então, você verifica quanto é o c. Se o c aqui vale 9, significa dizer que esse ponto aqui é o 9. Ok? Bom, na próxima aula a gente vai continuar falando da função quadrática, vai botar em prática aí a construção do gráfico, algumas definições, antes da gente efetivamente ir para problemas. A nossa aula de hoje termina aqui, pessoal. Até uma próxima aula, certo? Tchau, tchau.